terceirização. Na verdade, a terceirização ela foi regulamentada no começo desse ano, nem foi pela reforma trabalhista. É uma legislação também recente. Na verdade, a gente já tinha a terceirização ocorrendo, apesar de não ter regulamentação, é algo também que já acontecia. E o que nossos tribunais judiciários estabeleciam? Na verdade, que só poderia haver a terceirização da atividade meio. A atividade fim não poderia. Quer dizer, uma empresa, por exemplo, do comércio, se ela terceirizasse a segurança ou a limpeza, ok, o judiciário considerava válida. Mas se ela terceirizasse a atividade fim, por exemplo, do comércio, seus vendedores, ela não poderia fazer isso. Havia um entendimento da jurisprudência que não poderia ser feito isso. A legislação que a gente teve no começo do ano, na verdade, não falou nada sobre este assunto, que é o principal ponto da terceirização. Se eu posso terceirizar minha atividade fim ou não posso. Então, a lei que a gente teve no começo desse ano não tratou deste assunto e não resolveu o principal problema que se tem com relação a esta matéria. Então, e trouxe também a questão da responsabilidade subsidiária, então, pelo pagamento. Eu contrato uma empresa, eu tenho responsabilidades trabalhistas daquela empresa que eu contratei se ela não pagar todas as verbas trabalhistas. Só que a minha responsabilidade é subsidiária. O que quer dizer? Primeiro vai ser acionado o empregador dela direto. E se ele não pagar, eu vou me responsabilizar. Porque você tem a responsabilidade solidária. Quer dizer, que os dois responderiam, né? Numa eventual reclamação trabalhista, eu poderia acionar meu empregador direto ou a empresa onde eu prestaria o serviço. Então, já a lei de terceirização, já do começo do ano, ele estabeleceu que a responsabilidade seria subsidiária. Somente se o seu empregador direto não pagasse, a empresa, no local que ele prestava o serviço, deveria responder, então, pelas verbas. Então, isso tudo antes da reforma. Então, o grande ponto, então, da reforma é que eu posso agora fazer terceirização de qualquer atividade da minha empresa, inclusive da atividade fim. Então, a grande alteração com relação à reforma é isso. Ele alterou uma lei já recente, né, do mesmo ano, para então constar que eu posso fazer. Então, eu posso adotar a terceirização em qualquer das minhas atividades. E ele traz uma definição aí do que seria o contratante, né? Que é qualquer pessoa física ou jurídica que celebre contrato com empresa de prestação de serviço relacionada a qualquer de sua atividade, inclusive a atividade principal. Então, em todos os pontos, ele deixa bem claro que eu posso terceirizar qualquer das minhas atividades. Quais são as garantias, né, que na reforma trouxe? Então, quais são as garantias para esse empregado que trabalha em outro local? Então, ele tem direito à alimentação, garantida aos empregados da contratante, quando oferecida a refeitórios, direito a utilizar o serviço de transporte, quando for oferecido, atendimento médico e ambulatorial, existente nas dependências da contratante, treinamento adequado, né, se a atividade assim exigir, e as questões sanitárias, de medidas de proteção e saúde, segurança do trabalho, instalação adequada à prestação de serviço e salário equivalente ao pago aos empregados do contratante, se assim contratante e contratado estabelecerem. Então, este último ponto, que é em relação ao salário equivalente, na verdade vai depender de acordo entre a empresa contratada e a contratante. Esse é o único dispositivo, então, que depende de acordo entre as partes. Todos os outros são garantidos, então, para este funcionário. E uma grande preocupação que gerou era que agora que eu posso terceirizar todas as atividades, corre o risco de, então, eu mandar os empregados dessa empresa hoje, né, que estão diretamente, para ser contratados pela outra empresa, né, e trabalhar como terceiro. Então, essa era uma grande preocupação, né, que acontecesse isso. Incluíram, na verdade, uma trava com relação a este assunto. Então, de 18 meses. Então, se hoje eu trabalho nessa empresa, eu não posso me desvincular, ser contratada por essa empresa terceira para prestar serviço para a empresa que eu trabalhava antes. Não posso. Na verdade, só após os 18 meses da rescisão do meu contrato de trabalho nessa empresa que eu poderia prestar serviço pela empresa terceira. Eu não posso fazer isso de imediato. Então, isso de uma certa forma ajuda um pouco essa preocupação de que se tinha que, né, a empresa iria mandar as pessoas embora para ser contratadas pela empresa, por uma empresa terceira, num custo menor e ganhando, né, um salário menor. Então, houve
a inclusão dessa trava, então, de 18 meses com relação à terceirização.